Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou Maruza Trevisan e no programa de hoje nós teremos a presença do nosso meteorologista do Canal Rural, o Arthur Miller. Ele vai trazer o panorama do tempo para todo o mês de março nas principais regiões produtoras do país. O que esperar das chuvas? Onde há risco de estiagem? E como o clima pode impactar a produção agrícola? Nós vamos entender tudo daqui a pouquinho. Também vamos visitar o Amazonas, o maior estado do Brasil. Lá, o Senar tem oferecido cursos que estão transformando vidas no campo, impulsionando o desenvolvimento rural. E no sul de Minas, uma produção sustentável chama a atenção. Em Monte Santo, uma fazenda está revolucionando o cultivo de café com um modelo carbono negativo. Para cada quilo de café produzido, outros 4 quilos de carbono são retirados da atmosfera. Mas como isso funciona na prática? É o que vamos conferir já já. Então fique com a gente, pois o Planeta Campo está só começando. Março acabou de começar e com o novo mês surgem também as preocupações em relação às previsões climáticas. Como o clima vai se comportar nas principais regiões produtoras? O que os agricultores podem esperar para a reta final da safra verão e o início da safra de inverno? É o que vamos entender a partir de agora no nosso quadro Que Clima é Esse? Com o meteorologista Arthur Miller. Arthur Miller, que já está aqui conosco em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Arthur. Olha, conta pra gente, né, quais são as principais tendências climáticas para esse mês de março que está começando aqui nas principais regiões agrícolas do Brasil. Tem risco aí de estiagem ou excesso de chuvas em algumas regiões específicas? Obrigado, Maruza. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Planeta Campo. E claro, né, a gente fica com essa preocupação já que janeiro e fevereiro não foi tão amigável assim com os produtores, né? Muito calor, chuva mal distribuída, porém em março a gente tem aí um cenário um pouco mais otimista para o produtor. A gente vai ver aqui no nosso mapa de anomalia de chuva que mostra, né, a tendência para o mês de março, ou seja, onde está mais verdinho significa que a chuva fica mais acima da média, principalmente na porção norte do país e na região sul, incluindo até faixa leste de São Paulo, e onde está mais marronzinho significa que a chuva fica abaixo da média, mas isso não quer dizer que não vai ter chuva. Deve chover praticamente em todas as áreas do país, então passando aqui por todas as regiões, a gente olha para a região sul, então chuvas que voltam para o oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e também boa parte do centro-norte do Rio Grande do Sul, porque tipicamente no sul não para de chover e a gente aí pode ter tranquilamente em mente que vai ter pelo menos 100, 130, 150 milímetros de chuva. Quando a gente olha para Alegrete, lá na porção sul do estado, a gente percebe que as chuvas vêm no decorrer do mês, somam mais de 100 milímetros, que é um cenário mais animador quando comparado a fevereiro. Mas já que a gente já vai se encaminhando aí para o outono, já para o final do mês, já fica aquela preocupação. Quando é que entra, né, o primeiro frio na região sul? A tendência é que na última semana de março a gente já tem aí a primeira incursão de uma massa de ar frio, já com as mínimas caindo para 11 graus, mas lembrando que até lá segue quente o período, máximas ainda que batem na casa de 34, 37 graus. Subindo para a região sudeste, mais chuva principalmente no leste de São Paulo, menos chuva principalmente no Triângulo Mineiro e na região do Espírito Santo. E quando a gente olha aí para uma importante região produtora que é Itapeva, mais na porção sul do estado, a gente percebe que principalmente aí no decorrer aí do final dessa semana, a chuva voltando aí na casa dos 100 milímetros para a região e ajudando aí novamente com a boa umidade do solo. Lembrando que no decorrer do mês de março as máximas ainda vão se manter na casa de 28, 30 graus, porém sem a entrada, por enquanto, de um ar mais frio na região. Indo mais para a esquerda, indo lá para a região do centro-oeste, um março mais chuvoso em Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso, que ainda pode impactar, né, atrasar um pouco, principalmente a colheita da safra de verão. Porém, é um cenário mais otimista para o produtor no oeste e norte de Mato Grosso. Em Amambai, no centro-sul da região, a partir aí do final da semana também, mais chuva chegando e, claro,
produtor aí pode ter aí atrasos nos trabalhos em campo, principalmente em relação à colheita da soja. Porém, tem previsão de frio subindo para a última semana de março, então mínimas aí que já podem cair para 14 graus lá na última semana de março, porém, logo em seguida a temperatura já volta a subir gradativamente, já que a gente vai ter, né, um outono e um inverno mais quente do que o normal. Subindo lá para o Nordeste, temos muita chuva ainda no Maranhão, norte do Piauí e Ceará, devido ainda à atuação da zona de convergência intertropical, a ZCIT. A porção centro-sul deve ter o tempo mais quente e seco, o que vai ajudar principalmente na colheita da safra. Quando a gente olha para a Correntina na Bahia, o acumulado de chuva fica aí na casa dos 100 milímetros em março e o produtor tem que aproveitar principalmente os primeiros 15 dias, porque a tendência é de um final de março mais chuvoso no sul da Bahia, máximas aí que também ficam na casa de 33 graus, lá no Nordeste não tem nada de frio. E para finalizar com a região norte, muita chuva ainda no Pará, porém tempo mais seco, principalmente em Rondônia. Quando a gente vai lá para Ji Paraná, a gente percebe que nos próximos 30 dias a gente ainda tem um bom volume de chuva. Para o produtor é bom, 200 milímetros de chuva em 30 dias ainda ajuda com a pastagem, ajuda com os cultivos, mas lembrando que são chuvas abaixo da média, ou seja, já fica, né, o alerta que provavelmente já para metade, para o final do ano, né, a gente vai ter problemas novamente de seca na região, lá afetando novamente a trafegabilidade dos rios, porque é um bom volume de chuva, mas está muito abaixo da média para a região. E a tendência é que as máximas se mantenham na casa dos 30 graus no decorrer de todo o mês. Arthur, então, de maneira geral, a gente pode falar de um março positivo, né? Você falou bastante aí da soja. Como que essas condições climáticas podem impactar no desenvolvimento de outras culturas também? O milho safrinho, o algodão, né? Quais regiões devem ficar mais atentas? O produtor ele tem que, né, entender o seguinte: a chuva está ficando um pouco abaixo da média, né? Então ele tem que sempre optar pelo plantio direto, né? Sempre, né, preservar a questão da palhada, principalmente para o milho segunda safra, porque a tendência é que a chuva fique abaixo da média no centro-oeste, boa parte também do interior da região do sudeste. E como a temperatura vai ficar acima da média, a tendência, né, que a gente tem, né, problemas com a evaporação da água no solo. No geral, essa vai ser a melhor estratégia. O clima deve contribuir com o milho segunda safra, né, no geral, deve contribuir com o algodão também e principalmente, né, o café. A partir de abril e maio a chuva também começa a cortar, o produtor vai conseguir colher de forma tranquila o café e, claro, e com o retorno também das chuvas para o sudeste, lembrando que São Paulo é a principal região produtora, né, de cana-de-açúcar, vai ajudar em muito também os canaviais. No geral, não vejo grandes problemas aí no decorrer dos próximos meses, até porque a laninha está perdendo intensidade. Então, a gente vai ter um cenário de mais normalidade. Claro, sempre problemas pontuais podem ocorrer. Agora, o grande alerta que eu faço não é porque eu falei que o outono e o inverno vão ser mais quentes do que o normal que não vai fazer frio. Diferentemente dos outros anos, a gente vai ter incursões de massas de ar mais frias e com geadas mais fortes. Quando que isso vai acontecer? Mais lá para meados de abril, maio, e a gente vai atualizando tudo, por isso que o produtor tem que sempre ficar atento em toda a programação do Canal Rural. Diariamente, viu? Tem as informações do tempo com o Arthur Miller. Arthur, obrigada, viu? A gente se vê em breve. Obrigado, Maruza. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Até a próxima. Olha, e agora nós vamos lá para o Amazonas, o maior estado do Brasil. Por lá, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem oferecido cursos que têm transformado a vida das pessoas no campo e impulsionado o desenvolvimento rural. O Amazonas, maior estado do Brasil, ocupa cerca de 18% do território nacional. E isso corresponde a pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, segundo dados do IBGE. No estado, que abriga uma parte significativa da floresta amazônica, mais de 330 mil pessoas vivem diretamente da atividade rural, de acordo com a FAEA, a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas. Hoje estão beneficiando milhares de produtores rurais, principalmente pequenos produtores rurais, nos 62 municípios do interior do estado do Amazonas, com capacitação, com formação profissional rural, com assistência técnica e gerencial, a chamada ATEG, hoje presente em mais de 1.500 propriedades rurais, com visitas mensais de técnicos de campo, que hoje nós dispomos dos melhores técnicos de campo disponíveis no mercado de trabalho lá do nosso estado, agrônomos, veterinários, engenheiros de pesca, que visitam mensalmente essas propriedades.
e que tem redundado numa verdadeira transformação de melhorias, de avanços de produtividade, produção, de melhoria de renda para os produtores rurais no Amazonas. Então, o nosso sistema cada vez mais vem se consolidando como um instrumento muito importante para apoiar e impulsionar a atividade rural no estado do Amazonas. O Senar, braço educacional da FAEA, tem sido um importante aliado no desenvolvimento rural no Amazonas. Com os cursos de capacitação, a instituição tem ajudado a combater a falta de mão de obra qualificada. Estamos no coração da Amazônia, então precisamos cada vez mais de eficiência produtiva, mecanização, e quando você fala desse tipo de quesitos, é muito importante ter o ser humano bem preparado, bem qualificado, né? Então, nós acreditamos que é fundamental massificarmos o contexto da formação profissional, da capacitação e principalmente das boas práticas agropecuárias e sustentáveis para o produtor e o pequeno agricultor familiar no Amazonas e na Amazônia. Mas nem tudo depende de capacitação. A regularização fundiária e a infraestrutura ainda são grandes gargalos na região. Nós, da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, temos atuado de forma sistemática para cada vez mais sensibilizar as autoridades, os órgãos públicos da fundamental importância da aceleração dos programas de regularização fundiária. Regularização fundiária é segurança jurídica. Eu costumo dizer que ninguém investe naquilo que não lhe pertence. Então é muito importante a titulação, a regularização fundiária. Uma outra dificuldade que temos no nosso estado ainda, a questão da infraestrutura. Nós temos ainda muita dificuldade com relação a estradas, a portos, a aeroportos, a conectividade. Isso tem impacto no escoamento da produção. Para a Muni, são necessárias políticas públicas eficazes para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Propusemos ao governo do estado uma série de medidas, parte delas foram acatadas pelo governo do estado e que estão possibilitando essa minimização desses impactos, como, por exemplo, a renegociação de dívidas rurais dos produtores impactados pela atividade rural, até mesmo a anistia em casos extremos dessas dívidas rurais. Além disso, também políticas públicas de fomento aos sistemas de irrigação, de intensificação e também de implantação de poços artesianos em comunidades rurais isoladas para garantir o acesso à água potável. Todas são proposições que a Federação tem levado ao governo do estado e que têm sido acatadas e colocadas em prática, diminuindo esse momento difícil que o nosso estado enfrenta e o nosso setor rural em particular. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos conhecer uma fazenda que produz café carbono negativo em Monte Santo, Minas Gerais. A gente volta já, não saia daí. Já estamos de volta e vamos conhecer agora uma fazenda que produz café carbono negativo em Monte Santo, Minas Gerais. O manejo sustentável faz com que, para cada quilo de café produzido, outros 4 quilos de carbono sejam sequestrados da atmosfera. Vamos entender, então, como essas técnicas de cultivo funcionam? Olha só. Monte Santo. O nascer do sol neste município mineiro se expande no horizonte como se consagrasse os montes e a vida. Vai ver que é por isso que a cidade tem esse nome. E é aqui que o ouro deixou de ser dourado e passou a ter outra cor e sabor. Um gosto de tecnologia, inovação e preocupação com o meio ambiente, traduzido na produção do café carbono negativo. Por trás do resultado, uma gestão assertiva e eficiente, fruto de um líder que cresceu no campo e tem orgulho da sua origem. Trabalhei a minha vida inteira ligado ao agro e com essa paixão
pelas plantas, pela natureza, pela biodiversidade, né? Por tudo isso que encanta a gente. Então, tudo que eu faço e que eu tenho feito, de alguma forma, tem alguma correlação com a agricultura ou com a sustentabilidade ou com a produção de alimentos de forma sustentável, né? Então, sempre está integrado de alguma forma nesse aspecto. Como a gente consegue construir um café carbono negativo? Através da implementação de várias práticas, do manejo de práticas sustentáveis na lavoura, na gestão dos resíduos da propriedade, na gestão da prática e da conservação das matas, das nascentes, das áreas de preservação que a fazenda tem. Então, acho que é um agregar valor na cadeia, não só do produto, das práticas e para o mundo, para o universo, para o planeta. Mas o que é esse conceito de café carbono negativo? Café carbono negativo é aquele café que consegue remover mais carbono da atmosfera do que emitir. Então, existem alguns produtos hoje que são conhecidos como carbono neutro. E o que eles significam? Eles significam que você consegue neutralizar suas emissões. Então, o tanto que você emite, você pode neutralizar, seja pela sua própria operação ou seja pela compra de créditos externos. Agora, quando a gente vai para o negativo, a gente dá um passo além. A gente consegue uma pegada positiva, ou seja, a minha própria operação consegue remover mais carbono do que emitir. Então, a gente consegue um saldo negativo. Então, você consegue ter um produto que ele é mais sustentável e ainda assim você consegue melhorar e ajudar o meio ambiente. Isso quer dizer que a fazenda apresenta uma produção de café onde o sequestro de carbono na atmosfera é maior que a emissão, o que gera um impacto positivo no meio ambiente. A Camila faz parte da equipe responsável por realizar o inventário das emissões de carbono, ou seja, medir o quanto a propriedade emite e sequestra de gás carbônico. Para ela, há uma lista de ações que contribuem para o resultado carbono negativo. Dentre todos os manejos que são realizados aqui na fazenda que tem uma prática sustentável, a gente pode destacar o uso da compostagem e o uso de produtos biológicos. Esses dois produtos combinados, eles conseguem reduzir o uso de adubos químicos e fertilizantes nitrogenados e, em compensação, também conseguem diminuir a quantidade de operações mecanizadas em campo. E aí, quando você tem essas práticas, você reduz a quantidade de combustíveis fósseis queimados e em consequência, você consegue aumentar o estoque de carbono no seu solo e na biomassa das plantas. Nós estamos na compostagem da fazenda. Esse material vai voltar para o solo como adubo. Ele é feito de subprodutos e resíduos do beneficiamento do café e também de outras indústrias. Tem aqui pó de rocha, esterco de frango, esterco de gado. Tem também casca e palha do café, além da água residual, usada para lavar o fruto, que é rica em potássio, essencial para o desenvolvimento das plantas. São ações sustentáveis como essa que fazem total diferença no cálculo da pegada de carbono da propriedade. É importante que o produtor tenha em mente que, para chegar ao patamar de café carbono negativo, há um conjunto de práticas que precisam ser realizadas, como manutenção da cobertura do solo nas entrelinhas do café, roçada ecológica, uso de biológicos, uso de compostagem, preservação de vegetação nativa dentro das propriedades rurais. Então a gente tem o componente de emissão e o componente de remoção. A conta disso, um menos o outro, vai nos dar o balanço. E esse balanço vai nos indicar se a gente tem uma produção que emite, uma produção neutra ou uma produção carbono negativo. E quais os resultados da fazenda? As emissões referentes à safra 2021-2022 foram de 4,47 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano. Dessas emissões, a principal fonte foi a queima de combustíveis fósseis, com 52,9%, a aplicação de fertilizantes nitrogenados, com 40,2%, e, por último, calagem do solo, com 6,9%. Já as remoções totalizaram 14 toneladas de CO2 por hectare por ano, sendo a remoção estimada pelo solo a mais representativa, com 53%, e a remoção de carbono pela biomassa, que pode ser entendido como tudo que está acima do solo na lavoura, representa 47% do total das remoções anuais. O balanço de carbono da propriedade contabilizou um valor médio de remoção de 9,52 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano na safra 2021-2022.
Isso quer dizer uma pegada de carbono de 4,68 quilos de CO2 por quilo de café verde produzido. Isso significa que para cada quilo de café produzido na fazenda, cerca de 4 quilos de carbono estão sendo sequestrados na atmosfera, o que traz resultados positivos para o planeta e também para o próprio cafezal. Bom, aqui na Fazenda Viola a gente consegue, é nítido isso hoje, a gente vê realmente uma diferença com relação à resistência das lavouras, né, às adversidades climáticas, passando por vários problemas, né, no clima, a gente consegue ver as lavouras se recuperando muito bem. A gente vê que após qualquer evento de estresse ou qualquer evento que seja mais agressivo para a planta, a gente é nítido que a gente vê que a planta está mais preparada realmente para suportar a todos esses problemas adversos que estão acontecendo cada vez mais no nosso clima. O café carbono negativo é consequência de uma série de ações que vão desde a preocupação com a conservação dos recursos naturais até iniciativas que retornam para a fazenda como benefícios financeiros, como facilidade de acesso ao crédito e a novos mercados. Essa visão empreendedora sustentável ainda é um privilégio de poucos. A torcida é de que essa mentalidade cresça e seja encontrada por todo o planeta. O Carlos valoriza o time que tem e guarda expectativas positivas para o futuro. A natureza é a maior demonstração que a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de um time, a gente precisa de tanta coisa para fazer acontecer. Eu costumo dizer para mexer o doce, né? Então, para a gente poder fazer tudo isso acontecer junto, é fundamental que tenha essa integração da natureza. E eu acho que as tecnologias que vão vir, elas vão ir nessa direção e por isso que eu acredito que nós vamos ter possibilidade de descarbonizar o nosso planeta. E o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Infinity. SLC Agrícola.